Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso podcast. Hoje nós vamos falar um pouco sobre um tema essencial na epidemiologia: os estudos quantitativos do tipo coorte. E para isso nós vamos contextualizar usando como exemplo um artigo muito interessante que foi publicado na Revista Brasileira de Nefrologia sobre os 25 anos de acompanhamento a pacientes com doenças glomerulares no Brasil. Com isso, nós vamos entender como funciona esse tipo de estudo e o porquê que ele é tão importante e o que esse estudo permite a gente descobrir. Então, para iniciar o nosso trabalho, eu vou dar uma base sobre o que é exatamente um estudo de corte. Um estudo de corte é um tipo de estudo observacional longitudinal. O que isso significa? Significa que os pesquisadores vão acompanhar um grupo de pessoas, um grupo de indivíduos, ao longo do tempo, observando como exposições ou características iniciais influenciam nos desfechos. A lógica, então, é simples. A gente vai começar com indivíduos sem o desfecho e observar se ele aparece ao longo do tempo. E existem dois tipos principais: o corte prospectiva, quando os pesquisadores definem um grupo e acompanham para o futuro, e o corte retrospectiva, quando os dados já existem e o estudo olha para trás. No artigo que estamos usando, a análise é retrospectiva. Os autores revisaram dados de 25 anos de pacientes com doenças glomerulares em um hospital de referência. E a grande força dos estudos de coorte é que eles permitem estabelecer temporalidade, ou seja, a exposição vem antes do desfecho. Isso é fundamental para nós entendermos a causalidade. Além disso, eles permitem acompanhar vários desfechos ao mesmo tempo e avaliar fatores de risco, prognóstico e evolução natural das doenças, como fez esse estudo com pacientes glomerulares. O artigo que estamos analisando avaliou mais de 2 décadas de dados de uma coorte de pacientes com doenças glomerulares. Os pesquisadores analisaram fatores epidemiológicos, biópsias renais, diagnósticos e mais frequentes, e principalmente os desfechos renais, como evolução para doença renal crônica avançada, terapia renal substitutiva ou remissão da doença. Isso mostra bem o poder de um estudo de coorte, acompanhar mudanças reais ao longo do tempo. Até porque as doenças glomerulares afetam estruturas fundamentais dos rins, que são responsáveis pela filtração do sangue. Então, quando esses glomérulos eles são comprometidos, acaba que o paciente ele pode evoluir para uma perda progressiva da função renal, chegando até a necessidade de diálise ou transplante. Por isso, entender como essas doenças evoluem ao longo do tempo é essencial, é muito importante, fundamental para o planejamento do tratamento e das políticas de saúde também. Além disso, o objetivo principal do artigo foi analisar, ao longo de 25 anos, o perfil epidemiológico dos pacientes com doenças glomerulares e os principais desfechos renais, como progressão para doença renal crônica avançada, necessidade de terapia renal substitutiva e remissão da doença. A metodologia do artigo ela foi clássica de uma coorte retrospectiva. Eles selecionaram todos os pacientes atendidos no período, coletaram variáveis como idade, sexo e características clínicas, tipo de glomerulopatia, dados laboratoriais histopatológicos, evolução clínica ao longo dos anos e depois compararam fatores associados aos piores desfechos renais. Esse tipo de abordagem permite identificar perfis de risco e entender a progressão das doenças glomerulares. Os resultados mostraram, por exemplo, quais tipos de glomerulopatias eram mais frequentes e quais pacientes tinham maior risco de evoluir para perda significativa da função renal. Coortes longas como essa são valiosas porque acumulam um grande número de casos, permitindo análises estatísticas robustas e maior compreensão das doenças crônicas de evolução lenta. Além disso, entre os principais resultados, o estudo mostrou quais foram as glomerulopatias mais frequentes ao longo dessas 2 décadas. Também foi possível identificar o perfil predominante dos pacientes, como faixa etária, distribuição por sexo e características clínicas no momento do diagnóstico. De forma geral, o estudo mostra que as doenças glomerulares têm um impacto importante na saúde dos pacientes ao longo do tempo, com um risco elevado de progressão para insuficiência renal. Ao mesmo tempo, reforça a importância do diagnóstico precoce, do acompanhamento regular e do tratamento adequado para tentar evitar os piores desfechos.
Claro que nem tudo são flores. Estudos de coorte têm vantagens, como permitem avaliação temporal, acompanham a evolução real e podem analisar múltiplos desfechos, mas também têm limitações. Podem ser caros ou demorados, em coortes prospectivas, estão sujeitos a perda de segmento e dependem da qualidade dos registros, no caso retrospectivo. No artigo, por exemplo, uma limitação é a dependência da qualidade dos dados de prontuário ao longo de 25 anos. O próprio artigo reconhece algumas limitações, como a dependência da qualidade dos prontuários médicos ao longo de 25 anos e o fato de ser um estudo realizado em um único centro, o que pode dificultar a generalização dos resultados. Então, olhando para tudo isso, esse estudo do coorte mostra como acompanhar pacientes por longos períodos, ajudando a entender a evolução real das doenças e a identificar quem tem o maior risco de piores desfechos. É esse tipo de evidência que orienta práticas clínicas mais precisas e acaba melhorando o cuidado com os pacientes. Muito bem colocado, Renzo. E assim encerramos nosso episódio. Hoje aprendemos o que é um estudo de coorte, como ele funciona, suas vantagens e limitações, e analisamos um exemplo real de grande relevância na nefrologia brasileira. Obrigada por ouvirem e até o próximo episódio.